Olá, agora vamos ter a nossa aula do capítulo 11, Estruturas de dados, vetores e matrizes. Então, até então, temos utilizado apenas variáveis simples, de diferentes tipos de dados, para armazenar os valores. Então, strings, né, para armazenar nossos textos, int, float, são as variáveis aí que temos vistos. Agora a gente vai ver uma forma de armazenar essas variáveis um pouco mais bem organizadas. A gente consegue utilizar uma única estrutura para armazenar diversas variáveis. Então, tudo isso é para facilitar armazenamento, organização de dados que são comuns. Por exemplo, se eu tenho diversas idades de todos os alunos de uma turma, eu posso guardar essas idades, essas diversas variáveis, num vetor para armazenar essas variáveis. Trabalhar com vetor me facilita algumas manipulações, acesso, modificação desses dados. Então, vamos ver um pouco mais adiante. Há diferentes estruturas de dados, então a linguagem de programação traz diversos recursos. A gente vai ver um mais comum, que são os vetores, aqui também chamado de listas, e depois, posteriormente, matrizes. Então, vetores, temos aqui uma definição, estrutura de dados compreende uma sequência ordenada e indexada de elementos mutáveis. O que isso quer dizer? Esses valores que estão no vetor, como eu disse, diversas variáveis, podem ter seus valores alterados. Está indexada, ou seja, similar a como a gente acabou de ver para as strings, que o primeiro caractere começa ali no índice 0 e vai aumentando, esse vetor é uma sequência de valores, de posições. Então, começando pela posição 0. Então, se a gente tem uma variável, que era um único espaço lá em memória, que eu poderia colocar um valor lá dentro, eu conseguia colocar o meu valor aqui dentro, então salvava o valor 3, depois podia consultar esse valor. Um vetor é como se fosse um conjunto, imagine que seja do mesmo tamanho aqui, um conjunto de variáveis. Se aqui eu salvava a idade 18, um determinado aluno, e tinha outras variáveis para salvar outras idades, por exemplo, aqui eu consigo salvar idade 18 do primeiro aluno, aqui é 17 do segundo, 19 do terceiro e assim por diante. E por que é indexado? O que quis dizer com aquele termo? Que, como é uma sequência, vamos dizer assim, de variáveis, esse primeiro valor está no índice 0, o segundo está no índice 1, o terceiro está no índice 2. E aqui dentro eu tenho, de fato, os meus valores. Então vamos supor que aqui dentro eu salvei o 18. Dentro da outra variável eu salvei o 17. Dentro da outra, o 19. Então, em vermelho são os valores que estão salvos na variável. E aqui em preto é o índice. Eu não preciso me preocupar com o índice com uma única variável, porque somente há ela. Então, quando eu aponto o nome, eu só tenho um único local ali para salvar, que é a variável. Agora, um vetor é um conjunto de variáveis. Então, eu preciso indicar, quando eu quero salvar um valor no vetor, qual que é o vetor, o nome dele, e também indicar o índice, para apontar exatamente o local que eu quero salvar esse valor. Então, é isso que quis dizer aqui. Estou falando que o vetor é um conceito mais abstrato e no Python é chamado de lista. Então, temos aqui uma comparação entre lista e string. A gente acabou de ver exemplos em string. O próprio exemplo, o conceito ali do índice na string. Só que ela é uma lista homogênea. Apenas dá para salvar caracteres. O texto, a string, é formada por caracteres. E imutável, eu não posso mudar um trecho dela. Na verdade, eu até consigo. A gente viu como eu posso fatiar uma string.
eu conseguiria separar ela em 3 partes e juntar o resultado da primeira com um novo texto e com o resultado da terceira parte. Então, eu conseguiria, mas só que eu estaria criando uma nova string, né? Então, por isso que diz que aqui é imutável. Agora, a lista ela é feita justamente para eu jogar e tirar valores dela. Então, ela é heterogênea, serve qualquer tipo de dado. Eu posso salvar inteiro, posso salvar float, texto, posso salvar o que eu quiser em cada uma daquelas posições. E é mutável, posso mudar a qualquer momento esses valores. Então, aqui temos alguns exemplos de como criar essas listas. Então, veja, ao invés de eu criar idade 1, 18, idade 2, 17, idade 3, 19, eu posso criar um único vetor chamado idades. Então, eu dou um nome, né, que me indique para que eu vou utilizar essa lista. Salvar idades. Abro e fecho colchetes. E aqui dentro eu vou colocar todos os valores de cada um dos índices separados por vírgula. Então, 18, 17 e 19. Isso aqui só foi para 3 valores. Agora imagine que você tenha todos os valores, todas as idades da turma. Ao invés de você criar 30 variáveis, cria um único vetor com esses 30 valores. Para eu visualizar um valor, se eu quero visualizar ali a primeira idade, print, e o que eu colocava no print? O nome da variável, idade 1. Salvar aqui em documentos. Então, o que esse print vai mostrar é o valor 18. Mostrou esse valor aqui. E se eu quiser visualizar isso aqui que está no vetor? Eu passo o nome do vetor, similar a como eu passava o nome da variável, só que eu também tenho que indicar o índice. Em que índice que está? Está no índice 0. Colchetes 0. Mostrou 18, só que agora está mostrando esse valor aqui. Então, a visualização de informação que está dentro do vetor é similar, bem parecido, à visualização de informação do que está numa variável. Quero visualizar o último valor ali, 2, 0, 1, 2. Vai mostrar o 19. Se eu colocar 3, o que vai acontecer? Índice fora do alcance, um erro também que a gente viu anteriormente. Certo? Então tem que ficar atento ao índice. Há uma outra possibilidade aqui de colocar o menos 1, que isso aqui é uma forma de apontar para a última posição. Então é o equivalente, a esse caso, ao 2, 19. Tá, então eu estou visualizando a informação. E se eu quiser mudar? Como que eu fazia para mudar aqui idade 1? Simplesmente, né, o nome da variável, recebe, fez aniversário, foi para 19. Daí eu printo de novo, idade 1. Então, idade 1 valia 18, modifiquei, mostrei o valor de idade 1, foi para 19. E agora, se eu quiser fazer essa mudança aqui no vetor, o nome do vetor e o que? A posição. O índice 0 vai receber o novo valor, 19. E agora, quando eu printar esse índice, o valor nesse índice, 0, mostrei lá que está 19. Então, o 18 virou 19. Então, é assim que eu mudo o valor em uma determinada posição da lista e é assim que eu visualizo o valor numa determinada posição da lista. De uma forma igual, praticamente, à variável, apenas tendo que acrescentar qual que é o índice, né? A posição que eu vou estar fazendo aquela alteração. Então, aqui temos alguns exemplos, criando o vetor de
números decimais, então a vírgula separa os elementos, o ponto é a casa decimal. Um vetor de textos, e eu posso ter diferentes elementos, então posso ter um número, posso ter um texto, inclusive um outro vetor, mas isso aqui a gente vai ver mais para o final da aula. Então aqui, mostrando valores, -1 é o último índice, isso aqui é para a matriz que a gente vai ver depois. Então, há algumas funções também que eu posso aplicar para vetores. Então, veja que aqui eu tenho um vetor de valores e eu apliquei aquela função que a gente viu antes, len, que eu colocava uma string. Então, agora eu estou apontando um vetor. Anos é um vetor e ele me retornou o quê? Quantos elementos esse vetor tem? Exatamente 4. Posso utilizar a função sum. Então, se eu tenho um vetor, daí, agora no caso, de valores numéricos, e eu aplicar essa função sum passando esse vetor, essa lista, o que retornou? Exatamente a soma de todos esses valores. Também posso utilizar o min e o max. A gente tinha visto antes como? Eu colocando diversos valores aqui dentro. 8,10,75, etc. Mas agora eu posso aplicar de outra forma, passando um vetor de números. Então, esse vetor aqui, notas, tem esses números, e eu passei esse vetor como argumento da função, ao invés de colocar todos os números aqui dentro de uma vez. Então, funciona também para encontrar o valor menor e maior em um vetor numérico. Agora a gente vai começar a ver como é que eu consigo operar, mexer com o tamanho do vetor. Porque eu criei lá um vetor inicial, a gente viu, né, que eu já passava os valores para o vetor, já criando ele. Mas e se eu quiser ir mudando? Quer dizer, a gente viu como eu posso mudar, né, substituir o valor. Mas se eu quiser mexer no tamanho, diminuir ou aumentar o tamanho desse vetor? Então, primeiro vamos ver aqui como reduzir o tamanho desse vetor. Então, se você acabou inserindo um elemento que não tem mais no seu vetor, olha como que é aplicado aqui esse comando del, espaço, o nome do vetor e o índice do elemento que você quer apagar. Então, 1 corresponde a esse elemento 8.9. Veja que quando foi mostrado aqui, impresso o vetor em seguida, justamente esse elemento 8.9 saiu. De 7.6 pulou direto para o 9.5. Então é como se o 9.5 viesse para cá, o 6.3 para cá, o 5.7 para cá, o 8 para cá, e diminuísse aqui, parasse aqui o tamanho do meu vetor. Ou eu posso excluir também vários ao mesmo tempo. Segue a mesma regra que a gente já é acostumado. Primeiro o índice e indo até o índice anterior. Então, 4 quer dizer que vai ir do índice 1 ao índice 3. Como que está o vetor aqui? Está desse jeito. Então, aqui é o índice 1, 2, 3. Vai excluir esses 3 elementos de uma vez, ficando só o primeiro, 7.6, e o último, 8.0. Exatamente como ficou em seguida. Então, é assim que eu consigo excluir um elemento apontando o índice que eu quero excluir. Aqui temos algumas outras operações. Então, se eu tenho 2 vetores, 4 elementos e 2 elementos, eu posso fazer aqui na mesma operação que a gente viu de concatenação, para juntar esses 2 vetores, juntar os elementos dele em um novo vetor. Então, o vetor disciplinas recebeu esses 2 vetores. Quando eu printei disciplina, o que é composta? Os elementos do primeiro vetor e do segundo vetor. Ou eu posso também visualizar uma parte. Antes eu tinha o quê? Excluído uma faixa aqui de elementos. Se eu fizer isso aqui, eu só vou visualizar essa faixa de elementos. Então, visualizando do 1 ao 5, de física até português. É uma operação de multiplicação aqui, multiplicação dos elementos, apenas para visualização. Então, o vetor n exatas era o quê? Português e inglês. Então, quando eu fiz isso vezes 2, imprimiu 4 elementos, né, duplicados. E olha só, eu posso utilizar o que a gente já utilizou antes para string, para pesquisar um texto dentro de uma string, é que eu posso pesquisar um elemento dentro de um vetor.
Então aqui eu estou pesquisando, perguntando, tem computação na lista disciplinas? Tem, retornou true. História não está no vetor disciplinas? Realmente não tem história, então retornou true. E isso aqui não precisa ser só para string, pode ser também números. Se eu tiver um vetor aqui com números e estiver procurando um número nesse vetor, também funciona. Então a gente viu o del para diminuir e eu tenho o append para incrementar. Então eu tenho esse vetor aqui numérico, números decimais, quero acrescentar um elemento a mais. Vetor.append e o novo elemento. Para onde esse elemento vai? Exatamente para o final do vetor. Então tinha 4 elementos, agora eu tenho 5 com esse elemento inserido no final. Então vamos fazer um exemplo aqui. Tenho o meu vetor, que seja esse vetor aí de dados. Então eu vou excluir o elemento do meio. Vou excluir idades no índice 1. E vou ver como que vai ficar. Print idades. Então veja que aqui eu estava imprimindo uma posição específica, então mostrava o valor ali. Quando eu imprimo dessa forma, com o nome do vetor, sem mencionar os índices, ele vai imprimir toda a estrutura do vetor. Então 19, 19. Justamente o primeiro elemento tinha ficado 19, eu acrescentei aqui para 19, excluí esse, e o último é 19. Então ficou um vetor com 2 elementos de valor 19. E agora eu quero incrementar. Então, no vetor idades, eu quero adicionar um novo valor, 17. E vou printar o vetor todo. Para onde que esse elemento vai? Vai para o final do vetor. Então, 19, 19 e 17 apareceu lá no final. Então, por enquanto, essas são as duas formas que a gente vê para diminuir o vetor, tirando elemento, ou aumentar o tamanho do vetor, acrescentando elemento. O que eu tenho agora? Tenho o extend. Tenho o vetor notas, 3 elementos. Tenho novas notas, 2 elementos. Se eu fizer o primeiro, ponto, extend, e o segundo, o que vai acontecer? Os elementos do segundo vão ser inseridos no primeiro. É como se eu pegasse esse elemento aqui, é como se eu fizesse um append em notas com o primeiro elemento, fizesse um append em notas com esse segundo elemento, e assim por diante. Olha só que isso aqui é um pouco diferente do que a gente fez aqui. Aqui eu juntei 2 vetores, mas eu tive que salvar esse novo vetor em um outro vetor. Então, não alterou os vetores originais, não alterou exatas, não alterou não exatas. Quando eu fiz essa concatenação, eu tive que salvar num novo vetor. Aqui, quando eu faço esse notas.extend, eu altero esse primeiro vetor. Então, eu estou acrescentando esses elementos no meu primeiro vetor. Tá certo? Essa é a diferença, então, dos dois métodos. Tem o insert. O insert é como se fosse o append, só que eu consigo dizer em que parte do vetor eu quero inserir. O append eu não dizia, eu só passava o valor, e daí ele inseria no final do vetor. Com o insert, olha só, vetor.insert, índice, vírgula, o elemento. Quer dizer que no índice 2 vai ser inserido 3.75. O que quer dizer? Que ele vai sobrescrever o valor? Não. Ele vai ser inserido ali e dali em diante os valores vão deslocar uma casa a mais. Então, olha só, índice 2, 3.75. O índice 2 é aqui, onde está o 9. Como que ficou? 5, 7,5. No índice 2 eu inseri o 3.75 e tudo que eu tinha aqui foi deslocado uma casa a mais. 9, 8.7, 10. Ou seja, eu não perdi nada. Então eu achei um espaço ali no índice 2 para inserir meu elemento e deslocar tudo uma casa a mais. Aqui eu tenho o remove. O remove ele vai
eu passo um valor e ele vai remover o elemento, ou seja, agora não é por índice, agora é por valor. Ele vai remover a primeira ocorrência daquele elemento. Então aqui eu pedi para no vetor disciplinas, remove o valor química. Ele procurou onde tinha química, achou aqui no índice 2 e removeu. Então ficou só cálculo, física e computação. Ou seja, seria o equivalente se eu tivesse dado o comando del, espaço, disciplinas, colchetes, passando o índice 2. Então há duas formas de eu remover. Apontando o índice pelo del ou apontando o elemento por esse comando remove. Certo? Clear. Clear é como se eu fosse fazer aqui um del de todos os elementos da lista. Ou um remove. Então, se eu quiser, fiquei modificando muito a lista e quiser simplesmente zerar ela para começar a preencher tudo novamente, posso fazer esse comando clear. Pop. Remove um elemento que eu passo com um índice, exclui ele daquela posição, é similar ao del, só que ele retorna esse elemento. O del não retorna, só remove e pronto. Agora isso aqui é uma função que tem como retorno o elemento. Então olha só, temos aqui, vamos fazer aqui nomes, João, José, Maria. Se eu fizer o del nomes no meio, 1, e fizer um print para ver como que ficou o vetor nomes, mostrou que ficou João e Maria, ele removeu José. Só que eu passei aqui um índice. Então, se eu não consultei o vetor antes, eu não vou saber qual que é o valor que foi removido naquele lugar. Só vou saber que foi removido o valor do índice 1 e o vetor ficou dessa forma, mas eu não sei o que tinha antes. Agora, se ao invés de eu fazer esse del, eu fizer nomes, pop, 1, veja que se eu executar isso, o resultado vai ser o mesmo. O vetor ficou lá João e Maria, ele removeu o elemento. Só que, como eu disse, ele retorna esse elemento. Se retorna, o que quer dizer? Que eu posso salvar isso aqui, variável e de elemento. Então eu posso salvar o retorno dessa função. E eu posso printar qual que foi esse elemento aqui, que foi removido. Então veja que mostrou como está o vetor e mostrou que o elemento removido foi José. Então esse pop me dá uma informação a mais. Eu consigo ver como que ficou o vetor e consigo saber qual que foi o elemento que foi removido naquele índice. Temos a função index, que retorna o índice do elemento passado como argumento. Então aqui eu passei um elemento que está nessa lista, ele retornou o índice em que ele está. Está aqui no índice 3. Então computação 0, 1, 2, 3 está no índice 3. O count, eu passo o elemento e daí ele vai me retornar quantas vezes aquele elemento está no vetor, na lista. Então 7.8 tem aqui e tem aqui. Então retornou 2. Similar a como a gente viu lá para a contagem na string. O sort ele vai operar em uma lista, pode ser uma lista numérica ou uma lista de string. Quando eu aplicar aqui esse método sort, ele vai pegar todos os números e ordenar por ordem crescente. Se eu tiver textos, vai ordenar por ordem alfabética. E se eu quiser inverter todos os elementos de uma lista, eu utilizo o reverse.
Então veja que eu tenho essa lista aqui original, apliquei o reverse, como que o vetor ficou? O 4 veio para o final, 7.8, 9.3, 8.5, ou seja, eles realmente ficaram, né, inversos aí em relação a como estava originalmente. Split, ele já vai operar sobre uma string, então ele vai cortar em onde tem os espaços. Então, que eu tinha aqui introdução à computação, quando eu apliquei nessa string, o split, ele retornou um vetor com esses elementos, com as palavras. Então vocês já devem ter visto alguma ferramenta na internet que você escreve o texto e ele mostra quantas palavras tem e quantos caracteres tem. Uma forma, então, seria converter todo esse texto usando split num vetor e depois utilizar o quê? A função len, que a gente aprendeu, para contar quantos elementos tem nesse vetor. Isso me daria a contagem de palavras. E de caracteres? Eu utilizaria daí esse list. Esse list vai retornar, então, um vetor com todos os caracteres da minha string. Ou seja, justamente se eu aplicar um len nesse resultado aqui, ele vai me dar a contagem de letras, né, de caracteres no meu texto. Então, se eu tenho aqui o meu texto, disciplina, introdução à programação. Então, eu tenho introdução à programação. Vou fazer um print. Então, eu vou fazer o list desse meu vetor D. Vai transformar nesse vetor. E o que eu vou fazer? O len desse vetor. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser a contagem de caracteres. Isso aqui vai me dar a contagem de caracteres e palavras. Palavras, daí eu vou aplicar esse anterior, a disciplina.split. Então, eu vou aplicar o meu d.split. Isso aqui vai me retornar um vetor, portanto, eu tenho que colocar como argumento da função len. Importante sempre estar verificando, não se confundir aqui nas quantidades de parênteses. Então, tem 24 caracteres, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 24. 24 caracteres e 3 palavras. Temos esse outro método join. Então, normalmente ele é aplicado num texto vazio, ponto join. É para fazer a operação inversa. Se eu tiver uma lista com diversos caracteres e quiser juntar tudo numa palavra, eu posso aplicar essa sintaxe aqui, ou eu posso colocar assim, uma string vazia, ou eu posso ter uma string v recebe um texto vazio, e aqui nesse local cv, ponto join, essa lista. O resultado é todas essas letras aqui formando uma palavra, uma única string. Então, vimos aqui diversas operações com vetores, né, diversas funções, métodos. O principal é entender o conceito do vetor, diversas variáveis que estão ali próximas, são similares. Então, você pode ter um vetor só para guardar idades, outro só para guardar os nomes, outro só para guardar idade, nome, enfim, outras informações, endereço. Ou você pode ter um vetor para guardar o nome, idade, endereço de um aluno, um outro vetor, nome, idade, endereço de outro aluno. Enfim, fica ao seu cargo aí como utilizar. Então, o importante é entender o uso desses vetores.
Uma coisa que eu já gostaria de mostrar, que ainda não está aqui na apresentação, é como que eu posso fazer, por exemplo, a impressão de diversos valores de um vetor. Então vamos supor que eu tivesse o nome 1 fosse João, nome 2 fosse Maria, nome 3 fosse José. Se eu quisesse mostrar todos esses valores, eu teria que fazer um print, nome 1, print, nome 2, print, nome 3. Agora, quando eu tenho tudo isso num vetor, como eu tenho aqui, ao invés de eu fazer print, nomes 0, print nomes 1, print nomes 2, ao invés de eu fazer isso, eu posso utilizar um laço de repetição, for i em range, para percorrer todas as posições do vetor. Então, como a gente já fez antes, começa no índice 0 e vai até o índice de tamanho menos 1. O tamanho desse vetor é 3, então vai até o índice 2. Então eu vou fazer começando no 0, que o primeiro índice é 0, indo até o tamanho desse vetor. Eu já vou colocar aqui até direto. Len do vetor nomes. Esse len do vetor nomes vai dar 3, e esse aqui é o meu valor final que eu sempre tenho que colocar um a mais. Então quer dizer que vai até o índice 2, que é o índice que eu quero que pare. Passo 1, certo? E aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou fazer o print, mas eu não vou fazer o print do índice 0 3 vezes. Eu vou fazer o print do índice 1, i. Então, na primeira iteração, i está valendo 0, vai imprimir João. Na segunda iteração, o i vai estar valendo 1, vai imprimir José. Depois, o i vai estar valendo 2, vai imprimir Maria. Então, veja que imprimiu lá João, porque aqui eu havia excluído o valor do meio, né? Então só imprimiu João e Maria, que eu havia reduzido aqui, retirado o elemento José, certo? Então essa é uma forma muito usada, muito importante de entender de como eu percorrer o vetor de uma forma automática aqui, utilizando estrutura de repetição. Ao invés de ficar manualmente repetindo diversas vezes, imagine que esse vetor tivesse 100 elementos, você ia colocar 100 prints? Não. Uma estrutura de repetição com apenas um print, eu consigo ir acessando todos esses elementos e mostrando o valor de todos, por exemplo. Agora, para finalizar, vamos ver matrizes. O vetor eu posso chamar de uma estrutura unidimensional. Eu só tenho elementos, vamos dizer assim, numa visualização, elementos lado a lado. Mas eu posso ter uma estrutura bidimensional, ou seja, seria elementos numa linha e numa coluna. Então eu poderia ter uma estrutura que seria assim. Uma estrutura, por exemplo, 3x3. Então aqui se eu tenho uma estrutura de uma linha e 3 colunas, aqui eu tenho uma estrutura de 3 linhas e 3 colunas. E eu poderia colocar os meus valores em qualquer uma dessas posições. Então se aqui eu tinha um único índice, 0, 1, 2, nessa outra visualização bidimensional, que é da matriz, eu tenho dois índices. Eu tenho um para as colunas, 0, 1, 2. Então eu tenho aqui a visualização para as colunas. E eu tenho os meus índices também para as linhas. Então, primeira linha, segunda linha e terceira linha. Então, quando eu vou inserir ou retirar um elemento,
Enquanto no vetor eu só tinha que passar um índice, aqui eu tenho que passar dois índices para indicar qual que é a linha e qual que é a coluna que eu vou querer inserir ou retirar um elemento. Mas antes da gente começar a operar, vamos ver como criar a matriz. Aqui então eu já tenho uma matriz preenchida com seus valores. E como que eu crio? Ela é uma lista de listas. Ou seja, vamos lá para o código em Python. Então, se eu tinha antes um vetor, que eu só tinha 3 elementos, que eu colocava lá os elementos separados por vírgula, se eu vou querer criar uma matriz, como essa aqui, então esse aqui seria o meu vetor seria somente esses elementos aqui, 1, 2 e 3. Agora, se eu quero criar uma matriz bidimensional, então minha matriz, vou abrir colchetes, só que ela vai ser composta por diferentes listas, por várias linhas. Então a minha primeira linha, vírgula, segunda linha, vírgula, terceira linha, por 3 listas. A primeira é o quê? O 1, o 2 e o 3. A segunda é o quê? O 4, o 5 e o 6. E a terceira, 7, 8 e 9. Então assim que eu vou criar uma matriz, que terá uma representação visual dessa forma aqui. Certo? Então temos aqui a representação da matriz. Tá. E se eu quiser então alterar, mostrar ou alterar elementos específicos dela? Então se eu quiser visualizar o elemento do meio dela, como eu mostrei aqui no desenho, o elemento do meio é o quê? É o índice da linha 1 e da coluna 1. Então se eu quiser visualizar o elemento lá do meio, print M, 1 colchetes, 2 colchetes. Linha no índice 1, coluna no índice 1. F5, está lá, o elemento 5. Se eu quiser, então, visualizar esse elemento 6 aqui, ele está na linha 1, coluna 2. Então, ele está na linha 1, coluna 2. Está lá, mostrou o elemento 6. E se eu quiser mudar de 90, quiser mudar, de 9, quiser mudar para 90. Então, é M, vou indicar o elemento, especificamente na sua posição, 2 colchetes. O 9 é o quê? Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 2, vai receber o novo valor, 90. E agora eu vou printar como que ficou nessa posição. Na posição do 1, linha 1, coluna 2. É linha 2, coluna 2. Ficou lá o elemento 90, certo? Só que se eu quiser visualizar, se eu só fizer um print da matriz M, ele mostra na forma da sua estrutura, de lista de listas. Como que faria para eu fazer uma visualização assim, uma visualização melhor, espacial, da forma como a gente é acostumado, e não assim que pode às vezes ficar meio difícil de visualizar. Então vamos fazer aqui um exercício. Eu vi que a gente acabou de ver que para percorrer o vetor eu posso usar um for. E daí eu ia mudando os índices. Só que o for, eu vou alterando aqui um índice, certo? O índice i, o único índice que eu tenho no vetor. Só que na matriz eu tenho 2 índices. Então eu preciso ir alternando coluna, depois linha, coluna, linha, coluna. Eu tenho que ficar alternando 2 índices para poder percorrer todos os elementos. Então, a forma que a gente consegue fazer isso na lógica é um laço de repetição dentro de outro.
Então, é um for dentro de outro for. E aqui dentro desse for interno que eu vou fazer o meu print. Então, o que eu tinha aqui um print dentro de um for, agora tem que ser um for dentro de outro. Qual que é a lógica disso? Imagine que esse for mais externo, inicial, é para alterar linha. E esse for interno é para alterar coluna. Então, inicialmente eu estou na linha 1 e vou alternar 3 vezes aqui nas colunas, ou melhor, 2 vezes. Terminou esse for, ele retorna e vai para a próxima linha, para baixo. E novamente esse for interno faz eu alternar as colunas. Terminou daí essa repetição, volta, vai para a última linha. E novamente o meu for interno faz eu alternar as colunas. Essa é a lógica que a gente usa para poder percorrer todos os elementos de uma matriz. Então, nesse for externo, normalmente o índice eu chamo de L de linha. Em range vai ser o quê? Do 0 até 3. 0, 1, 2. Passo 1, 2 pontos. E aqui, eu vou chamar esse índice de C, da coluna. Em range 0, 3, 1. 3 linhas, 3 colunas. E aqui dentro eu vou fazer o quê, então? Eu vou printar cada elemento. Qual que vai ser o primeiro índice? É o da linha, o L, e o segundo é da coluna, C. Vamos ver como que fica essa impressão. Imprimiu lá todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, visualizando aqui a tabela. Inicialmente, meu L está com qual valor? 0. Entrou nesse for. Dentro dele eu tenho já um outro for. Então eu vou ter que entrar nesse for. E qual que vai ser o valor inicial de C? 0. Então o primeiro print vai ser para o elemento 0, 0. Depois qual que vai ser o for que vai alternar? É esse for aqui, esse for interno. De 0 vai para 1. Então daí eu vou imprimir 0, 1. Depois vai para quanto? Para 2. Vai imprimir o quê? 0 e 2. Terminou. Terminou esse for. Então quer dizer que encerrou o que tinha para executar dentro desse outro for externo. Meu programa volta e vai avançar o L, vai para 1. Vai entrar dentro, tem um outro for, começando do 0, vai imprimir 1, 0. Depois 1, 1, 1, 2. Terminou. Volta, o L vai para 2. O C começa do 0. 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então a ordem de impressão é essa. Vindo para a direita, descendo, vindo para a direita, descendo, vindo para a direita. Só que aqui todos os elementos, como a gente viu, ficou um embaixo do outro. O print ele faz isso. Ele printa um elemento, pula a linha. Printa elemento, pula a linha. Tem um comando que a gente consegue acrescentar no final do print, que é uma vírgula, end, sinal de igual e string vazia. O que isso vai fazer? Vai fazer todos os elementos ficarem um na frente do outro. Isso aqui é um comando para não pular de linha, porque o print faz isso, printa um elemento e pula a linha. Se eu coloco esse end no final, ele printa o elemento e o cursor permanece aqui na frente. Depois ele vai printar esse, o cursor vai permanecer aqui, não vai descer para a próxima linha. Só que eu quero descer linha a cada 3 elementos, né? Então, o que eu quero fazer é fazer um print sem esse comando aqui quando eu finalizar a impressão de todos os elementos da linha. Quando esse for aqui encerrar, logo aqui embaixo, quer dizer que encerrou a impressão dos elementos da linha. Então eu posso fazer um print vazio. Esse print aqui vai manter todos os elementos da linha, 1, 2, 3. Terminou, esse print aqui, nesse ponto, vai pular a linha. E depois, nesse ponto aqui também. Vou voltar aqui para 9, para ficar mais equilibrado a nossa tabela.
Então, olha só como que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu poderia até utilizar o tab aqui na frente, barra T, para dar um espaçamento, né, maior entre esses elementos e ter uma visualização maior. Poderia daí fazer um barra N aqui dentro, conforme a gente já viu, né, na nossa disciplina. Opa, faltou aqui uma vírgula. Então, olha só, barra T deu esses espaços, esse barra N pulou mais uma linha, então tive uma visualização melhor dos elementos da tabela, certo? Bom, essa foi a aula sobre estruturas de dados, vetores e matrizes, listas ou listas de listas, a forma como a gente consegue salvar e recuperar esses elementos dentro das posições, né, conforme os índices que a gente aponta. A gente viu aí também algumas funções que a gente pode utilizar nos vetores. Então, se acostume principalmente a utilizar um for para percorrer um vetor. Isso é uma operação muito comum, né, de se fazer. Temos lista de exercício disponibilizada com os gabaritos. Procurem tentar fazer e quaisquer dúvidas tragam para a sessão.